tudo bem? Oi, André, tudo bem? Tô bem, e você? E aí, tudo bem? Bem também. Esfriou aí em São Paulo? Aqui ainda tá calor. Ah, esfriou. Hoje, durante o dia, deu uma esquentadinha, sabe? Agora à noite tava garoando e tá meio friozinho, assim, mas não tá Sério? um frio. Tá Nossa, garoando. aqui zero Uhum, chuva, super seco ainda. Bem, uhum, bem ruim. entendi. Diz que amanhã vai esquentar mais aqui, né? Tô esperando, gosto de calor. É, Capricórnio precisa do calor, né? Não gosto de frio, não, viu? Gosto de calor. Não, É, é é, verdade. é isso mesmo. E hoje, então, você vai falar um pouquinho sobre os candidatos a prefeito em São Paulo, né? Vou falar dos candidatos. Eu queria começar deixando claro, assim, que eu não tenho um posicionamento político, nem sequer voto em São Paulo, eu voto na cidade que eu moro, aqui no interior. Apesar de ser paulistana, ter nascido em São Paulo, eu não voto aí, mas a gente sempre tem um carinho pela cidade e a gente quer que o melhor para a cidade, o melhor para a cidade de São Paulo, é um coração aí do Brasil também, né? É, Polo industrial, muitas empresas, indústrias, também a parte financeira também, basicamente, fica toda em São Paulo. Então, a gente torce sempre para o melhor, para os paulistanos aí, pessoal super trabalhador, né? E que é, venha o melhor para eles, né? é isso mesmo, né? Dê tudo certo, né? E a gente Independente. poderia começar com quem? Porque eu fiz até da Tabata. Eu falei, Ah, é? já que ela está participando do debate, vamos colocar ela também, né? Uhum. Vamos fazer assim, Paula. Você quer começar com ela? Porque acho que ela é a que menos. Creio eu, né? Que vai ter menos votos. Por quê? Porque Sim, agora tem menos pessoas assistindo. Daqui a pouquinho entra bastante gente. E aí todo mundo quer saber de Pablo Marçal, né? Então deixa ele por último, porque aí tem aquele monte de gente assistindo. Senão as pessoas começam. Fala do Pablo Marçal, aí você deixa para falar depois. O último, pode ser? isso. Vamos começar falando da Tabata, pode ser? Tá ótimo. Vamos Uhum. começar falando da Tabata. A Tabata, para mim, foi um pouco mais difícil, porque, assim, acho que por ela ser muito nova, ela teve pouca. Na verdade, ela foi deputada, né? E tem poucas informações sobre ela, sobre. O mais, assim, eu vi sobre ela ser ativista, ela estuda política, né? Ela tem várias premiações, é uma menina super inteligente, só que ainda acho que é muito nova para encarar aí São Paulo, né? Hum. E tem toda uma questão. Quando eu fui fazer o mapa dela, eu tentei colocar a hora, encaixar sobre o que eu vi sobre a personalidade dela. Aliás, gente, foi ótimo eu ter feito os mapas. Tinham pessoas que eu não conhecia, não sabia a trajetória, e a gente acaba tendo que pesquisar para procurar horário, para procurar essas coisas. E eu acho interessante que cada pessoa que for votar procurar o seu candidato, ver qual que é o melhor, qual que é do interesse, para o interesse numa totalidade, né? E aí eu vi algumas coisas sobre ela e cheguei à conclusão, olhando ali, né, fazendo os cálculos, fazendo revisão de cálculo, e que ela teria o meio do céu em aquário, que é uma pessoa que basicamente pensa num todo. Pela trajetória política dela, realmente, né? Ela, Hum. desde muito pequena, sendo independente, sempre esse meio de céu, que o meio de céu, ele fala basicamente sobre o mundo profissional, o mundo do trabalho, e quando ele está em aquário, a pessoa tem uma leve tendência a ir para a política, porque ela pensa num todo, né? Sim. Ou geralmente são pessoas que trabalham em ONGs, que trabalham com caridade, com filantropia, e foi o que encaixou para a Tabata, né? A Casa 7 dela é bem movimentada, não achei nada sobre a vida privada dela. A Casa 7 fala sobre o amor, né? Sobre o outro. É uma casa bem movimentada, mas é no sentido bom. Então, talvez ela esteja aí olhando a carreira política dela e alguma coisa assim. Ainda não viu a parte do amor, mas ela vai se dar muito bem quando ela se casar, tá? Isso é bem claro. Eu gosto de falar isso porque ela é nova, então ainda ela tem muita chance. Ela tem uma questão aqui, né? Um sol que tem uma questão com o pai,
Eu não sei se talvez o pai dela não seja vivo, eu não achei Ah, informação. o pai dela, ele não pode nem falar essa palavra, mas ele colocou um fim na vida. E Caramba, que triste! Nossa, ela pensa muito nele, ele teve muita relevância na vida dela, em vários fatores. Muito triste o que você me falou agora, porque a vida dela gira um pouco em torno do pensamento no pai. Geralmente, quem tem esse posicionamento que ela tem, geralmente foi um pai que ou foi ausente, ou foi que teve uma relevância, assim, tipo, ai, meu pai, meu pai. Gente, isso deve ser uma dor na vida dela também, tá? Então, fiquei até triste por isso, uhum, triste isso, né? E ela tem o Netuno é. na casa 9. Eu vou falar desse Netuno na casa 9 para algumas pessoas aqui nesse mapa. O Netuno na casa 9 é mais ou menos como se a pessoa ela não confiasse nela mesma. Ela não confia. Ela fala, nossa, mas Hum, como eu cheguei até aqui? Nossa, como eu consegui chegar nesse lugar? Como eu vim parar aqui? E aí o que acontece? A própria pessoa já não passa confiança por ela ter esse Netuno na casa 9. Então, por ela não acreditar nela, ela não passa tanta confiança, não assina embaixo, sabe? Dela mesma. sei. É estranho isso. E desses todos que eu fiz, alguns têm esse Netuno na casa 9, que é complicado. Porque o ideal é você passar, né, aquela confiança do que você está fazendo, e ela ainda tem um lado que é um pouquinho infantilizado. Quando você olha a Tabata, ela não parece aquela menina chata que era coordenadora da sua classe. Uhum. Estudiosa, né? Aquela que, enfim, É né? aquela, ai, a CDF que sempre vira coordenadora, que sempre vai brigar porque a professora tirou a nota dos alunos. Então dá impressão. Então ela tem esse arzinho assim um pouquinho infantilizado e é uma marca dela. Então, assim, eu acredito assim, pelo mapa astral dela, ela conseguiria assim um ministério, ela seria muito boa, eu vou falar a verdade, uma diplomacia, uma área diplomática, uma coisa assim. Mas eu acho que para a política tem que ter muito peito, muito, Tá. né? Talvez um pouco quando ela amadureça, dê certo, chegue lá. Uhum. É uma menina muito boa, viu? Ela, assim, pelo mapa, assim, que a gente é uma menina muito boa, um coração muito bom, obstinada, ela vai até o fim, mas acho que ainda está muito cedo para falar da Tabata, assim, muito. Ela ainda tem um caminho aí a trilhar, mostrar um caminho aí. Pela ordem, né? Hoje eu acho que eu vou seguir a ordem do Datafolha. Não sei, vou pensar. Eu olhei o Datafolha hoje, né? Inevitável, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de notícia, fico muito atrás, né? De não ficar alienada, né? Não sou muito fã das coisas que estão acontecendo, mas também não prefiro não ficar alienada. Eu vi que Tabata e Datena estão ali dividindo um espaço bem irrelevante para a votação. Na verdade, assim, eu acredito que ele perdeu o time da coisa, sabe? Que ele devia ter Uhum. feito ou isso mais cedo, ou tentar, quando a pessoa dá aquela isolada, não tipo sair da TV e já meter as cartas, dá uma impressão de uma coisa mal feita, né? Uma coisa estranha. Ele é um taurino, eu esqueci de falar da Tabata. A Tabata é uma escorpiana, nascida no dia 14/11. Sei. É uma data bem auspiciosa, ela bem bacana. E aí agora eu vou falar do Datena. Desculpa ter aquela palavra. O Datena é aquela pessoa que caiu, tipo, perdeu o time, era para ele ter visto isso mais cedo, ter entrado mais cedo. E sabe quando a pessoa ela tá com a guarda baixa, ela não tá com aquele fogo para lutar, aquela coisa, e fez na hora errada. Se fosse De- antes, talvez ele teria mais relevância. Agora ele fez Deveria na ter hora se candidatado, então, bem antes, não agora. bem antes, em torno de Uhum. uns 55 anos. Agora, parece que ficaram, tipo, vai lá que você consegue. Mas para
falar o português, claro, encher linguiça, sabe? Uhum. Não Sei. era a hora dele, ele tá só. Uhum. Ele é um belo comunicador, ele tem Mercúrio na casa 3. Quem tinha Mercúrio na casa 3? O Silvio Santos. Ah, o Silvio Santos, olha. Então, assim, ele é um belo comunicador, muito bom. Aliás, eu não sei, gente, se alguém souber, fala aí. O Datena já foi cantor, já tentou cantar, alguma coisa assim. Ele tem um grau aqui Ah, nele, é? com esse sol dele, de tentar ser cantor ou cantar alguma coisa. Não, não, se alguém souber, me fala, porque eu não sei. É a voz dele para locução. Ele tem a lua em Capricórnio, por isso que ele é tão bravo, não tem paciência. Hum. O Capricórnio, né, para quem conhece, é um signo que é preto no branco, que é as coisas claras, limpas, e não tem muita paciência. É mais ou menos um pouco parecido com o ariano, ele não tem muita paciência, por isso dá É, cadeirada. É entendi. bravo. O capricorniano, ele é bravo. E ele tem bem a lua, que são os pensamentos dele, muito sério, muito bravo. Leva as coisas a ferro e fogo, né? Esse sol em touro dele, no grau que tá, as coisas para o Datena são devagar, são lentas, é tudo muito lento. Você pode ver que para ele tomar uma decisão de mudar de emissora demorou, para ele parar, ele ir para a TV demorou, tudo para ele é muito lento. Então, por isso que provavelmente ele perdeu o time da hora dele entrar na prefeitura. Não era agora, infelizmente, ele não entra agora mesmo. É, eu vi, no caso do Datena, assim, é aquela história que eu sempre falo, se eu fosse amiga dele, eu falaria. Ele tem um nodo na casa 9. Na verdade, o que ele veio para aprender mesmo é sobre a espiritualidade. Ele precisa aprender a se espiritualizar, ser uma pessoa mais espiritualizada, ser mais calma, aprender com os monges, né? Porque acho que não é o caso. Aprender com os monges para ele ficar mais calmo, ele ser uma pessoa calma. Ele deve ser uma pessoa, inclusive, muito difícil para trabalhar, porque ele é Hum. muito. Eu não sei se você souber que você aí também é do mundo da fofoca. Se Hum. você souber alguma coisa, me fala, mas ele não deve ser uma pessoa fácil para trabalhar. Aquela pessoa séria, vai no horário, tenta levar tudo muito a sério, o trabalho, né? Mas. E aí, uma curiosidade, ele tem casa 8 em Virgem, que deve ter o intestino lento, por isso que ele é mais cheinho, mais gordinho. Ah, é. Por isso que ele é mais assim. E ficou alguma dúvida sobre o Datena? E a questão de saúde, você viu alguma coisa assim na saúde dele? Esse ano ele Saúde. passou por cirurgias, passou mal essas semanas atrás, alguma coisa assim, ou não tem Ele não tem nada? uma saúde boa, não, tá? É. Ele tem uns aspectos aqui, eu acabei não ficando, deixa eu só olhar. Ah, ele não tem saúde muito boa, não, para falar a verdade. Ele tem a casa 6 dele é em Leão. Tem um Plutão na casa 6 também. Geralmente, gente, quando vocês vão olhar, dá para olhar o mapa astral no Personare, Astrolink, são aplicativos que são muito bons para você acompanhando, e aí você vê algum astrólogo falando, você já olha lá na sua casa, onde está, é bom vocês saberem. Quem tem Plutão na casa 6 é uma pessoa que tem que ter um cuidado a mais na saúde. A saúde realmente é uma saúde um pouco mais frágil, tem possibilidade de doenças crônicas, né? Tipo diabetes, pressão alta, essas coisas que estão acontecendo, né? Principalmente por causa de alimentação. Então, se você tem o Plutão na casa 6, tem que ter um cuidadinho maior com a saúde. E é o caso do Datena, ele tem Plutão na casa 6. Você precisa tomar cuidado. Ele Tá. realmente, e com esse intestino lento, é Sol em Touro, gente. Eu sou taurina. A comida é tudo para taurino. Chama comer comida boa, beber bem, comer bem, viver bem. Então, é bem o caso dele, né? Dá para perceber que ele está bem felizinho, É, bem gordinho. Agora a gente vai falar do Nunes, pode ser? Ou você tem mais alguma pode. pergunta? Vamos Não, falar do pode Nunes. ser. Gente, o Nunes é um caso complicado.
Ele é um escorpiano, ele tem o mesmo grau, por exemplo, do Lula, o mesmo número do Lula e do Pablo Marçal, da energia do nascimento, que é o número 11. Então, assim, para a política, ele vai, não tinha jeito. Apesar de eu entender que ele caiu de paraquedas ali na Prefeitura de São Paulo. E Uhum. se você olhar a trajetória dele, gente, tem muito caso de corrupção. Muito. São muitos. Desde merenda, documentação. São muitos casos. Quando você abre para pesquisar sobre ele, são muitos casos. Então, assim, eu acredito que as pessoas precisam levar em consideração, não é porque não gosta do Boulos ou não gosta do Pablo Marçal, eu vou votar só por não gostar. Gente, precisa pesquisar. Ele tem Uhum. um histórico muito grande de corrupção. E isso aparece no Plutão dele, que fica na casa 7, grau 22. Péssimo grau. Grau horrível. Para quem tem Plutão. Se você tem Plutão, grau 22, consulta a astróloga para ela te ajudar aí como resolver isso, tá? Ele tem. Inclusive, o Plutão na casa 7, que também vai falar da família. A família é o outro da relação, tá? É marido e mulher. Esse Plutão indica briga, muita briga. Inclusive, tem uma denúncia da mulher dele, que ele chegou finalmente ali com ela. Ela retirou, né? Óbvio, ele é uma pessoa que está em ascensão. Ninguém nunca ouviu falar dele antes dele pegar o cargo do Covas, né? Do Bruno Bruno Covas, Covas. O Bruno Covas, infelizmente, até o Bruno Covas estava fazendo um bom trabalho em São Paulo, caminhando, né? Porque São Paulo é uma bomba, é uma cidade muito difícil. E ele acabou pegando por serviço, mas ninguém nunca tinha nem ouvido falar. E quando você olha o histórico dele, é muita corrupção. Ele tem uma Lilith na casa 2, gente. Essa Lilith já indica que a pessoa é capaz de qualquer coisa por dinheiro. A Lilith é a Uhum. nossa lua negra. E quando ela está mal aspectada, a dele, na casa 2, é o que fala sobre a corrupção. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o Ricardo Nunes. Não é só porque o nome, porque ele vem de um partido que é grande, mas precisa dar uma olhadinha se vai valer a pena realmente para São Paulo. E essa Lilith também é o que dá para ele a oportunidade, inclusive na parte política, né? Inclusive nisso, o problema sérios no casamento. O maior sonho dele era ter família, filhos, mulher, esposa. Ele realizou, tá? Se eu não me engano, ele tem 3 filhos. É uma pessoa realizada nesse sentido. E ele também tem o Netuno na casa 9. Ele não tem firmeza para falar. Ele passa aquela desconfiança. As pessoas até estão votando nele. Ele até está com um número relevante aí de votos, né? Mas ele tem essa coisa da falta da confiança. Uhum. As pessoas estão votando nele por algum motivo, ou por não gostar do Boulos, ou por não gostar do Marçal, enfim. Só para talvez ser o contrário, mas, gente, cuidado. É uma pessoa que precisa de cuidado. Inclusive, se eu fosse amiga dele, falaria assim: por que você fez isso? Deixasse para outro. Sinceramente. Ele tem esse ano também, para ele, é um ano 14, que esse ano fala justamente sobre isso, sobre o bom senso, né? E no caso do Nunes, está faltando bom senso, né? E então, agora eu vou para o Ricardo, para o Boulos, qual que é o nome do Boulos? Guilherme Boulos, ai meu Guilherme. Deus, Ricardo, É, ô, Ricardo já Paula, confundi. sobre o Pode. Ricardo Nunes, a Tabata, você falou que ela tem caminho na política, o Datena, você falou que não era agora, a hora dele. E o Ricardo Nunes, é política mesmo o caminho dele? Tá no mapa? Cadê ele? Ele tem a Lilith no grau 5, tá? Hum, Essa Lilith no grau 5 é o que fala da fama hum, nesse aspecto da política. Então, ele tem isso e ainda na casa 2. Então, assim,
sinceramente, ele entrou para a política visando a parte financeira. Porque o Ricardo Nunes, ele tem uma empresa que não tem nada a ver com política, não sei se vocês sabem, mas ele tem uma empresa de controle de pragas. Uhum. É diferente, né? Controle de pragas, tudo bem, que é uma empresa que tem uma relevância, é uma empresa emergente. Ele conseguiu entrar nos aeroportos, então, assim, ele ganha muito dinheiro, né? Ele conseguiu aí entrar nessa. É um trabalho grande, né? O aeroporto precisa ser um lugar muito limpo, muito sem bichos, e ele tem uma empresa de controle de praga, ele não tem nada a ver com política. Então, Uhum. assim, ele foi para esse lado visando a parte financeira, isso é um fato. E, Uhum. gente, pesquisem, tá? Não deixe de pesquisar. Agora eu estou falando como Paula, nem estou falando, pesquisem, porque talvez vocês não estejam fazendo um bom negócio, por É. causa de birra ou de alguma coisa assim. E é interessante, né, que no mapa aí que você está falando, dá para ver muitas coisas, né, sobre cada um que às vezes a gente nem imaginava, né? Muitas coisas. Eu atendo os mapas, André, e a gente fica 1 hora. E é difícil falar tudo, né? Porque é 1 hora para Uhum. falar de uma vida inteira. E, e assim, e a hora que a gente pega o mapa como astróloga, a gente já vê as tendências, e o dele é gritante, o mapa dele é berra, esse tipo de coisa. Então, e como eu falei, eu não tenho posicionamento político, eu só faço a leitura do mapa. Então, a mesma leitura que eu estou fazendo, quem tiver a curiosidade de saber, de ver, fica à vontade, vai lá e vê, porque vocês vão ver que eu não estou falando nem sobre posicionamento, eu estou falando sobre mapas, Uhum. né? Ficou alguma coisa sobre o Nunes? Pode E ele, perguntar, viu? e ele vai viver muito assim, mas vamos pegar como referência, vai viver tipo um Silvio Santos, nem tanto? Ah, o Nunes vive bem, viu? Ele vive É. bastante. Ele Hum. tem uma, uma casa 6 em Virgem, a saúde dele já é uma saúde já um pouco melhor do que a do Datena, por exemplo. E ele é uma pessoa que vive muito, ele tem os graus aqui, bem, ele tem Júpiter na casa 8. Quem tem Júpiter na casa 8 lembra do moço do salzinho? É como quem tem Júpiter na casa 8 tem aquele plusinho a mais da saúde. Tá. A saúde durar Sei. um pouquinho mais e essas coisas. Sei. Tá bom. Então podemos ir pro Boulos, pro Boulos que você ia falar, né? Desculpa, gente, eu acabei falando errado. Ele tem Júpiter na casa 6. Mil perdões, tá? Eu acabei falando errado. Que é a mesma coisa. Júpiter na casa 6 é o plusinho para a saúde. Quem fala da saúde é a casa 6, tá? Às vezes eu. É muito. Gente, eu tô com 5 mapas abertos na minha É mesa. muita informação, né? Imagina. Muita informação. Dá para É. errar. Então, agora a gente fala do Boulos, certo? Tá. O Boulos é um geminiano aí com a casa 9 em Sagitário, que indica para mim a profissão de professor. Ele é professor, ele é psicólogo também, é psicanalista. Uhum. Então, engloba toda essa questão. Já foi deputado, quer dizer, ele já está mais inteirado da política do que outros, né? Apesar que o Nunes já foi vereador, e Tabata e Datena não entraram nessa questão. Ele também tem o Mercúrio na casa 3. Na verdade, o grau dele que tá, ele dá uma pessoa mais articulada, que fala bem, que explica bem. E o Mercúrio dele também fica lá, o Mercúrio em Gêmeos, que dá aquela coisa de estudar, saber sobre direitos, saber sobre deveres, às vezes de uma forma meio torta, né? Mas ele estuda, ele sabe tudo sobre Uhum. direitos e deveres. Basicamente, é uma pessoa que sabe a Constituição inteira e é uma pessoa que, se você perguntar, ele vai saber. Ele estudou muito a Constituição, também como a Tabata, tá? A Tabata sabe muito sobre Constituição, uma menina Uhum. inteligentíssima, ela sabe muito sobre Constituição. Ele tem a Lua em Touro e a casa 7 em Libra.
Apesar de ser uma pessoa que não gosta de ficar sozinha, o casamento dele não tem essa tensão que talvez teria. É um casamento que. Sabe aquela pessoa que não fica em casa no fim de semana? Todo dia tem festa, alguém chama para um Sim. churrasco, chama uma coisa. O casamento dele não tem paz, o casamento dele acaba tendo uma bagunça aí. Embora a esposa dele tenha uma relevância grande na vida dele, assim como o Pablo Marçal, são duas esposas bem relevantes. Ele também, como os outros, tem esse Netuno na casa 9, gente. Ele é uma pessoa que se especializa, que estuda, mas não consegue passar confiança porque não confia em si próprio. Depois Hum, vocês dão uma olhadinha aí. As pessoas que elas falam, ai, não é para mim, não consigo. Geralmente elas não confiam nelas. Então, elas não conseguem, elas tentam, mas não conseguem passar a confiança que deveria, aquela questão, né? E as dúvidas da capacidade dele. E aí ele tem uma Lilith na 9, que é como se ele tivesse um vício de autodestruição. Ai, o que é um vício de autodestruição? Tipo, ou beber demais, ou comer coisa que ele não deve. Por exemplo, a pessoa tem diabetes, come muito doce, hum, a pessoa toma muito remédio, ele tem um vício de destruição, de autodestruição, tá? Essa Lilith dele fica bem explicadinha aqui para mim. Esse ano não é o melhor ano do Boulos, não, tá? Ele está vivendo o ano 6, que é um ano de dúvida. Talvez ele tenha pensado muito em ter entrado aí, porque na verdade eu acho que não é a vibe dele, a Prefeitura de São Paulo, ele queria uma coisa maior, tipo, governar. Eu acredito que ele se candidatou para governador na última, se eu não me acho que, engano. acho que sim, Eu eu queria acho, não ter tenho visto isso, certeza. eu tenho quase certeza que sim. Ele entrou porque ele quer estar aí na mídia, tá se mostrando, tá aparecendo, para ele se fixar aí no mundo político. É bem difícil para ele, né? Apesar dele já ter sido deputado, ele ainda não passa confiança para as pessoas, né? Tá. Ele ainda tem esses problemas aí de autodestruição, ele mesmo acaba enfiando o pé pelas mãos, se quando a pessoa é muito impulsiva, mas seria outra palavra, gente, as palavras fogem da minha cabeça. E o Pablo Marçal, a gente já tinha feito, né, uma... Ai, do Boulos tem alguma dúvida? Desculpa. Do Boulos, você vê assim que o caminho dele é a política mesmo? Ou você falou aquele professor de história e tal? É a É, política, ele tem um Urano na casa 9. é, E esse Plutão grau 24 dele é muito política. Ele vai muito para política. Ele também é bom em números, tá? Ele tem um meio de céu em Capricórnio, ele é muito bom em números, ele deve saber muito de números, de dados, de estatística. Deve ser uma coisa que ele estuda bastante também. Ele também é muito também é uma pessoa, ele tem a lua em touro, gente. Quem tem lua em touro acaba pensando sempre na parte terrena, no material, no dinheiro. Então, para ele também isso é muito importante, tá? E ele tem o meio de céu em Áries, ele é bem impulsivo. Ele também hum, faz as coisas, às vezes, sem pensar muito. Apesar desse ano ser um ano completamente de dúvida para ele, ele deve ter ficado muito na dúvida se ele... Mas aí, para ele ficar aí nos destaques, ele acabou entrando. E acabou comprando uma briga grande, né? Então, uhum, porque São Paulo é uma coisa muito grandiosa. Eu vejo, assim, São Paulo como um problemão. Essa semana eu vi um jornalista falando que o salário de um prefeito em São Paulo é 38 mil. uhum, E São Paulo é uma bomba relógio. é, Tem muitos problemas sociais, financeiros, apesar de entrar muito dinheiro, gasta, né, na mesma proporção. E essas coisas. E ele falou uma coisa que eu me coloquei a pensar. Esse jornalista falou uma coisa que eu me coloquei a pensar. Será que vale uma cadeirada, 38 mil? Será que vale tanta briga, tanta ofensa, tanta é, coisa? Então, é uma coisa para se pensar. Por que tanta briga, tanta coisa por conta... Não é 38 mil, né, gente? A gente tem que... A pessoa vai ganhar poder. São Paulo é um polo poderoso. Então, algumas coisas que a gente tem que pensar. Eu não tinha pensado por esse lado e pensar, será que vale realmente uma cadeirada, 38 mil?
É. Para pessoas como o Datena, que o salário dele chega perto de 1 milhão, ou, Uhum. né, talvez para outros sim, né, ou para o Pablo Marçal, que ganha muito, mas para outros talvez sim, mas será que vale tanto assim? Vamos pensar, né? Põe a É. cabeça para pensar aí, gente. Mas e para o Boulos, que você gosta de saber se vai viver, né? Você sempre você gosta, né, André, de saber se ele vai viver. É, porque vai que a pessoa ganha Ele e a gente também. fica sem prefeito, né? Ou as pessoas de São Não, Paulo, né? Pode acontecer alguma coisa no meio do não, não, caminho. não. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Se tiver alguém aí com o pé aí no lugar errado, pode ser que seja o Datena, os outros não. O Datena tem que cuidar muito de saúde, gente. Se for amigo do Datena aí, avisa que ele tem que cuidar da saúde. Parar e cuidar da espiritualidade também. O Datena está cuidando das coisas erradas. Tem que cuidar da espiritualidade dele e cuidar da saúde. O Boulos vai viver muito, ele tem a casa 2 em Touro. Aí eu sempre falo, quem tinha a casa 2 em Touro? Ninguém vai esquecer. A Rainha Elizabeth. Tá. Então, mais ou menos isso. Então, ele vai viver bastante, fiquem tranquilos que se ele assumir alguma coisa, não vai acontecer nada com ele, assim. Nenhum susto com ele, né? E E é isso. A grande realização deles são os amigos. Eles têm bastante É. amigos. Ele é uma pessoa que conserva bastante amizade. E, e agora vamos ao Pablo Marçal, que a gente já fez o mapa dele, É. né? O Pablo Marçal, ele é uma pessoa, a gente nem tem que falar, inteligentíssima, ele é muito inteligente, persuasivo, ele é ele tem um brilho a mais que as outras pessoas, ele é uma pessoa que é persistente. Embora eu ainda acho ele muito novo para entrar com a política assim com os dois pés do jeito que ele entrou, ai, vou, né? E tá atacando muitas pessoas, é uma coisa complicada, mas isso faz parte desse meio de céu de Ares dele, que ele, gente, quem tem meio de céu em Ares faz qualquer coisa, faz trabalha em qualquer coisa e é uma pessoa que é capaz de chegar muito longe. E é o caso dele. Aí ele tem Júpiter também na casa 10, ele tem Mercúrio na casa 10, ele tem Sol na casa 10. Então, assim, chega onde quer. Ai, Rosa Helena, eu não sou vidente, eu sou É, astróloga. acabei de responder para ela. Não é evidente, gente, é astróloga, Eu tá? sou astróloga, eu sou um pouquinho chata mesmo. É porque astrologia, gente, é muita informação, mas É o muita que ela falou aí informação. dos candidatos, né? Eu tenho certeza que quem está ouvindo aí pode até mudar o voto, porque o que ela falou que às vezes a gente nem imaginava de cada um, viu? Não Então, imaginava. é, Os mapas, gente, eles são matemáticos, então a gente só fala o que está ali escrito, né? É quase que uma matemática. Então, sobre o Pablo Marçal, aí, quem quiser saber mais, a gente fez um vídeo inteiro sobre ele. é, Pode olhar aí no canal do André, vocês vão gostar muito, ele é muito inteligente. Eu estou tentando dar um panorama aqui para não ficar muito comprido o, o, o vídeo, né? E a gente falou muitas coisas. Uma das coisas, gente, que eu falei na revolução, tá? Eu acabei não fazendo a revolução dos outros, eu já vou explicar para vocês. É que ele tá com Plutão bem aspectado. Tá todo mundo com Plutão ruim, gente. Tá grau 29, Capricórnio. Tá todo mundo. Quem é capricorniano tá sentindo uma baixa de energia. Quem é capricorniano tá se sentindo um pouco triste. O signo contrário do Capricórnio, que é o Câncer também, o pessoal de Câncer também não tá bom. Aliás, até aí uns próximos 4 meses para canceriano, para capricorniano, só vai melhorar lá para janeiro, tá? É bom até vocês saberem. E só que o Pablo Marçal tá com esse Plutão bem aspectado, então é muita possibilidade de ganhar, muita possibilidade. uhum, E como eu disse, lá quando a gente fez já antes da briga, antes da cadeirada, para ele se acalmar em questão a essas coisas que ele anda fazendo, porque ia acabar dando nisso. Tem no vídeo, gente, vocês vão assistir depois na gravação, se o André quiser colocar um card ou alguma coisa, vocês vão ver que eu falo no vídeo que se ele não parasse com essas provocações, que ia dar
E deu, né? Deu a É, cadeirada, deu a briga. E eu te falo mais, se ele continuar, ele vai acender dos outros candidatos, tá? Porque assim, já tá todo mundo por aqui com ele, e ele deveria falar das propostas, ele é inteligentíssimo, o pessoal ele vai ganhar mais as pessoas na proposta do que na briga. Ele é muito bom do que ele está fazendo, então ele vai acabar ganhando as pessoas assim. Aí eu vou explicar como que a gente faz para saber como que vai ficar a situação aí no dia 6 de outubro. Aí, o que que a hum, astróloga faz? Ela vê os trânsitos. Como que vai ser no dia 6 de outubro? O trânsito hoje fala uma coisa. Então, se eu olhasse os trânsitos deles hoje, por exemplo, poderia ter até a possibilidade da Tabata ganhar. Nossa, que absurdo, né? Ela não está nem hum, chegando. Então, eu estaria falando, sendo leviana. Então, a gente já olhou os trânsitos da data do dia 6. Posteriormente, a gente pode olhar, segundo turno vai ter. Isso não tem dúvida. tá. O segundo turno vai ter. Então, a gente olha os trânsitos. Quem está com chance de ganhar, né? Então, eu vou começar aí pelo Datena, que está zero chance, gente. Os Datena tá zero fogo. Ele está ali só para cumprir alguma tabela. Ele está com o Sol dele de nascimento brigando com o Urano dele, que está em trânsito, tá? Então, assim, fora, ele está fora da jogada, ele não chega no segundo turno, pelo mapa, gente, se você olhar para o que ele está fazendo aqui, o que ele está fazendo aqui. Então, a gente já tira ele da jogada, a Tabata também, tá? A Tabata, não faz sentido o mapa dela, gente. Tabata, cadê você? Achei. Hum, Bom, a Tabata, a gente olha as oposições de Sol, a gente vê como que vai estar o Sol. O Sol é onde brilha, né? A Tabata, ela tá com o Sol em oposição a Lilith e é o obscuro também. A gente já sabe que não chega lá, certo? E aí eu vou falar do Nunes. Aí eu vou dar um parecer aqui para vocês do dia 6 de outubro. O trânsito é do dia 6 de outubro, tá? O Nunes, ele está com o Sol em oposição à Lua, já é um aspecto negativo. E ele está com um Vênus quadrando Júpiter. Pode ocorrer, gente, do dia 6 de outubro ele não chegar ao segundo turno. uhum. Pode acontecer, tá? Só não vai acontecer se as pessoas pararem de pesquisar. Todo mundo, ó, tô vendo aqui, tem 560 pessoas. Gente, pesquisa sobre o Nunes. Quem vai votar em São Paulo, pesquisa sobre o Nunes, por favor. Não estou fazendo campanha contra nem a favor, pesquise, tá? E ele tá com as oposições, ele tá com aspectos ruins aqui, principalmente para o segundo turno. Pode ser que ele nem chegue ou no segundo turno. Nós temos o Pablo Marçal, que ele tem Hum, os aspectos, né, negativos, um Sol em oposição com Júpiter é um problema, gente. Júpiter é a expansão, é a sorte. O Sol não está andando junto, é um problema, tá? A gente está com um problema aí. E aí ele está com duas oposições importantes também do Sol, que é com Júpiter e com Nodo. São duas oposições. Então, assim, o aspecto dele está negativo. Muita possibilidade dele também não chegar ao segundo turno. A briga vai ser boa ali, tá? Entre o Nunes e o Marçal. Vai ser uma briga bem boa. Mas eu ainda acho que se o Marçal mudar estratégia. a estratégia dele, vai mudar a votação também, gente. Ele tá super bem aspectado, aquele Plutão dando sorte, apesar desses trânsitos que ele tá com trígono aqui, Sol em trígono com Quiron, que é zero mágoa, ele tá, assim, limpo, com o coração limpo, por mais que ele saiba que ele não esteja fazendo algumas coisas que são certas, ele tá com o coração limpo, então ele tá com muita sorte, o, Hum, o Pablo Marçal. E
Quem está com um mapa com o sol limpinho, sem nenhuma quadratura, com sol, é o Boulos. Então, ele está com Júpiter, com o Sol, andando junto com o Sol. Então, ele tá, a sorte do Boulos está ainda maior do que os outros. Então, quando a gente olha por pontuação pelo mapa, pelos mapas, ficaria entre o Marçal e o Boulos. O Boulos. Nunes, carta fora do baralho. Mas, né, gente, a gente não é vidente, as coisas mudam, a gente tem o livre-arbítrio, então pode mudar alguma coisa aí nesse meio de caminho, né? Que vai aspectando aí. Mas, gente, o Boulos e o Marçal, a briga vai ser boa aí no primeiro Hum, turno. E aí a gente vai ver como ficaria o segundo turno. Mas os três realmente, né, também nem precisa ser muito, é só olhar as pesquisas. Mas as pesquisas erram também, né, gente? sim, Deu muita pesquisa errada por aí. Então, vamos ver uhum. aí como que fica o Pablo Marçal e o Boulos com as estrelas e o sol brilhando aí, os dois, e coração limpo, as coisas acontecem, né? Uhum. Entendi. Então, só para resumir, no dia 6 de outubro, né, só para a gente entender, porque às vezes as pessoas não Não entendem, entendo, né? no dia 6 de outubro, os dois mais positivos, usar essa palavra, é o Positivo. Marçal e o Boulos. É. Marçal e Boulos, é. Uhum. O Nunes, ele tem, gente, ele tem uma névoa aí, tá muito Uhum. mal aspectadas os trânsitos dele, o mapa dele, não tá legal. E o Marçal é que nem eu falei lá no vídeo, né? Ele, de qualquer forma, ele já ganhou uma eleição, aí ele já ganhou porque ele ganhou notoriedade, ele tá se mostrando, mas ele precisa falar de propostas, né, André? Não dá para É. ficar aí só no ataque, na briga, porque ele tem propostas muito boas, gente. Olhe lá Uhum. no. Ele tem propostas ótimas. Então, É. fica aí na mão Fo- da leitora agora. Focalizar nisso, né? Deixa a briga para segundo, terceiro plano, né? Coloca as propostas, hein? Coloca as propostas, é. É. Uhum. É isso E é mesmo. isso. É isso. A gente tem que torcer aí para dar tudo certo para São Paulo, porque São Paulo é um coração do Brasil aí, né? Não é só Brasília. O São Paulo sustentam aí vários estados, né? E a gente tem que torcer para dar certo. É, é isso mesmo, né? Que tudo dê certo, né? E tá Exatamente.